A Organização das Nações Unidas pede para que Israel interrompa ataques na Síria. Assunto para o Luca Bassani, que já chega ao vivo aqui para conversar com a gente. E, Luca, a ONU alega que esses ataques, então, prejudicariam uma transição pacífica no país depois da queda de Bashar al-Assad. E há mesmo essa possibilidade da gente pensar nessa transição pacífica? Boa tarde para você. Boa tarde a você também, Soraya, a todos que nos acompanham. Realmente esta é mais uma incógnita depois de uma rápida incursão dos rebeldes que acabou com uma ditadura de 53 anos na Síria. Inclusive, há vários agentes externos agindo neste momento para que se possa encaminhar uma transição, seja ela pacífica ou não. Há muitos interesses contraditórios. Há interesses da Turquia, dos Estados Unidos, de Israel, do Irã, da Rússia e dos próprios países árabes ricos do Golfo. Aquilo que nós temos observado, todavia, é que o Estado de Israel realizou mais de 200 ataques aéreos em bases militares e outras localidades na Síria, desde a queda de Bashar al-Assad, além de ter ampliado a sua zona de controle a partir das colinas de Golã, um território que internacionalmente é reconhecido como parte da Síria, mas desde 1967, da Guerra dos 6 Dias, é controlada por Israel. Os israelenses se defendem dizendo que estão apenas criando uma zona de transição, uma zona neutra, para evitar com que o seu território seja atacado neste momento de incertezas e onde há muitos rebeldes, inclusive fundamentalistas, jihadistas, que querem a destruição de Israel, mas a comunidade internacional ela diz que mais um agente externo atuando diretamente na divisão territorial da Síria pode ser mais problemas para aquela população de mais de 30 milhões de pessoas que está vislumbrando poder reconstruir uma nação. E como nós falamos ontem e falamos aqui em outros jornais, não se sabe o que vai acontecer. A partilha do poder ela ainda está sendo feita. Muitos acreditam que a Síria possa se tornar um estado fundamentalista, jihadista, com o HTS, um grupo que era ligado anteriormente à Al-Qaeda. Outros acham que forças mais moderadas possam integrar esse governo e fazer uma Síria um pouco mais democrática, mas de fato as informações são poucas e as dúvidas são muitas, aquilo que faz a comunidade internacional e principalmente as Nações Unidas se preocuparem bastante com a questão humanitária na Síria, que já é muito ruim desde 2011, quando a guerra civil começou. Agora, Luca, um outro assunto importante, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já prestou o primeiro depoimento naquele processo dele, julgamento sobre corrupção? Prestou sim, ele nega todas as acusações, mas esse processo ele segue na justiça após uma paralisação exatamente pela guerra iniciada entre Israel e Hamas. Netanyahu está sendo acusado de fraude, de corrupção e também de utilizar muito a sua influência perante a opinião pública, atrair a opinião pública de acordo com alguns relatórios em 3 processos diferentes e que podem complicar bastante a situação do incumbente primeiro-ministro de Israel, que inclusive é o primeiro dentro do cargo que sofre acusações deste tipo. Inclusive, a gente não pode se esquecer que antes da guerra na faixa de Gaza se iniciar, Netanyahu queria fazer várias mudanças no judiciário, o que, segundo muitos analistas, tiraria a autonomia deste órgão tão importante e, de fato, não traria a manutenção da democracia naquele que é considerado por muitos a única democracia, de fato, dentro do Oriente Médio. Obviamente, nós vamos continuar acompanhando. A oposição tem crescido bastante contra Benjamin Netanyahu, inclusive muitos falando sobre a possibilidade de novas eleições serem realizadas no começo do ano que vem, caso a oposição governista não tenha mais sustentação. Obrigada, Luca, pelas suas informações. Koba, momento de turbulência que vive o Oriente Médio, né? A imagem de Netanyahu está cada vez mais prejudicada. E ele depende cada vez mais da continuidade dos conflitos, principalmente na faixa de Gaza, para ter outras pautas, né? Para que o assunto não seja a sua situação em relação a todas essas denúncias de corrupção e a tudo que responde justamente nesse sentido. O Fábio Piperno, sobre isso, você acha que o Netanyahu ainda se escora nos conflitos que Israel está vivendo neste momento para mudar o foco? Para que não se fale dele, mas se fale das necessidades de Israel, da busca pelos reféns que estão em Gaza, dos conflitos que teve recentemente ao norte com o Líbano, agora com as incursões, inclusive na Síria. Fábio Piperno. Sem dúvida, quer dizer, ele se sustenta enquanto houver guerra. E veja,
esses conflitos eles vão se expandindo. Quer dizer, o que ele vai fazer agora na Síria? Porque, veja, esse grupo, depois de uma ditadura que está lá há 50 e tantos anos, há realmente a suspeita de que seja mais um grupo fundamentalista, esse HTS, Hayat Tahrir al-Sham, né? Um grupo que vem, é uma costela da Al-Qaeda que virou Frente Nusra, que agora se tornou isso tudo aí. Ótimo, perfeito. Porém, esse grupo tenta emitir sinais, né, para o mundo, de que nesse momento, pelo menos, agiria com moderação, permitindo, inclusive, né, que outros grupos religiosos atuem livremente no país. Então, claro que isso tudo pode mudar daqui a pouco, como aconteceu, aliás, Miguel, né, com o Talibã. Pode até, enfim, que seja. Mas o fato é que eles não deram nenhuma demonstração de que vão fazer alguma incursão, atentado contra Israel, até porque eu não imagino que eles estejam, digamos, seguros e fortes o suficiente para isso. Mas, enfim, Netanyahu já foi lá. É mais um fronte. Então, está no Líbano, faixa de Gaza, atua lá na Cisjordânia, agora, né, também na Síria. Só que enquanto o conflito se alastra, maior a chance de permanência do poder que ele tem. E aí, Gustavo Segré, chama atenção também esse pedido da ONU para que Israel cesse as suas incursões no território sírio, e a justificativa é que é interessante, porque isso poderia atrapalhar uma transição pacífica lá de governo, de comando, vez que eles estão saindo de um período autoritário, como se o regime entrante não fosse tão autoritário quanto, inclusive, com essa desconfiança que a gente tem de um regime teocrático, que, inclusive, prega a perseguição religiosa. Há quem diga, inclusive, que nessa peregrinação rumo à capital, Damasco, para tirar o ex-governante, havia, inclusive, algumas ofensas a cultos religiosos cristãos. Árvores de Natal destruídas, enfim. Ou seja, se Israel sair, tirar o pé, então quer dizer que tudo vai acontecer às mil maravilhas, ou Gustavo Segré? O que sabemos é que não sabemos o que vai acontecer. Essa é a única afirmação que podemos fazer. O fato da ONU solicitar esse cessar-fogo é mais um pedido da ONU que não vai dar em nada, porque quando a ONU solicita alguma coisa e ninguém cumpre, nada acontece. A ONU virou um carimbo em que os representantes cobram muito dinheiro para fazer absolutamente nada de prático e aplicável na nossa vida real. Então, que a ONU solicite ou não solicite e que aprove, inclusive, não muda nada. Nós tivemos isso quando foi a invasão da Rússia na Ucrânia e pediu o cessar-fogo da Rússia. E o que aconteceu? Nada. Então, em relação à Síria, logicamente, tem muita preocupação no mundo todo, porque saiu ruim e pode chegar um que não sabemos se pode ser menos ruim ou pior. E isso, essa incompatibilidade de critérios em relação ao que virá, assusta muita gente e está certo. Esse temor é bem fundado. Nós não temos a mínima ideia do que vai acontecer nessa região. Zé Maria Trindade, em um minuto. Não vai dar em nada? A ONU está menos ouvida que a Voz do Brasil, é isso mesmo? Boa. Será que é uma situação, é como o Segré falou mesmo, é difícil de prever, mas nas últimas horas Israel tem entrado no território sírio e, deixa eu falar, o caos está instalado, né? E eu considero muito complicado que esses insurgentes possam assumir o governo. Seria uma ameaça para vários países, inclusive Estados Unidos, que considera o grupo como terrorista. A Síria, diante desta fragilidade, seria um campo fértil, inclusive, para aventuras de outros golpes, né? Um golpe dentro do golpe que poderia assumir o poder. Mas é muito difícil e acho que Israel ficar longe do que vai acontecer na Síria seria armar uma bomba de efeito retardado para o próprio país. Alan Gani, quero te ouvir. Eu concordo com o Segré, eu acho que essa questão da ONU é absolutamente irrelevante. Há algumas incógnitas. Primeiro, esse grupo que assume o poder de maneira, pelo menos, provisória, e tudo indica que permanecerá, como é que ele vai agir? Porque
há indícios de que ele é um grupo, uma dissidência aí da Al-Qaeda, é classificado como um grupo terrorista. Então, provavelmente, independentemente de Israel, a situação já é muito delicada. Além do que, Israel tem destruído e com sucesso alvos de armas químicas, o que é muito bem-vindo. Agora, uma interrupção dos ataques de Israel seria necessário caso houvesse mortes de civis, porque daí é classificado como um crime de guerra. Quer dizer, quando tem algum tipo de ataque com vítimas, o negócio fica mais perigoso, Exatamente. É isso? Principalmente vítimas civis. Depois da Segunda Guerra Mundial, ataques envolvendo civis é considerado um crime de guerra. Há uma série de protocolos pós-Segunda Guerra Mundial, porque as guerras se tornaram muito sangrentas e muito caras.